Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom retorno na casa do nosso Deus. E hoje nós vamos ensinar a lição número 11. Você tem que colocar máscara. Tem que colocar máscara. Se tu quiser, pode ficar sem. Tá. Eu apareço aqui não. Vai. Então hoje nós vamos estudar a lição número 11, que é a antepenúltima lição dessa revista. Essa revista que nós estamos estudando, para os irmãos que não se lembram, é a revista que trata sobre as cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. É uma lição que contém 13 lições, é uma revista que contém 13 lições, e hoje nós vamos estudar a 11ª, ou seja, a antepenúltima lição. Apenas recapitulando, nós já estudamos o conteúdo relativo à primeira carta de Pedro, e agora nós estamos na segunda carta de Pedro. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, como nós vimos, e aqueles que têm acompanhado as aulas certamente vão se lembrar, na primeira carta de Pedro, ele manda uma mensagem para aqueles cristãos de forma a incentivá-los e trazendo uma mensagem de que, olha, vai vir sobre vocês uma perseguição, vai vir sobre vocês um momento difícil, mas não desanimem, fiquem firmes e tudo mais. E na segunda carta, nós começamos a estudar a segunda carta de Pedro, se não me engano, há 2 domingos atrás, há 2 lições atrás. Pedro ele muda um pouco o tom que ele fala, e agora ele não quer. O objetivo principal não é mais encorajar aqueles irmãos. Ele fala que ainda virá uma perseguição e tudo mais, mas o objetivo de Pedro agora é combater as falsas doutrinas, é combater os falsos mestres, os falsos ensinamentos, as heresias que aconteciam no meio do povo naquela época já. Ou seja, nós podemos ver que, apesar de nós estarmos separados por 2000 anos de diferença quase, a situação da igreja continua a mesma. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas falsas doutrinas e tudo mais. Então esse é o contexto da segunda carta de Pedro. E hoje, na lição 11, nós vamos estudar sobre o alerta que Pedro faz contra os falsos mestres e contra as heresias que eram ensinadas naquele contexto para aquela igreja. Então, para nós começarmos, eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro nós vamos falar sobre os falsos mestres e as heresias que estavam sendo ensinadas para aquela igreja, no meio daquele povo. Depois nós vamos ver como identificar falsos mestres, porque muita gente pergunta, eu entendo que isso é um perigo, eu entendo que isso é um problema, eu entendo que eu tenho que me abster, me distanciar de falsos mestres e de heresias dentro da igreja. Mas como que eu identifico falsos mestres? Como que eu posso saber? Eu sou leigo, eu não conheço muito, eu não fiz teologia, eu sou novo, convertido, cheguei agora na igreja. Como que eu posso identificar esses falsos mestres? E por último nós vamos ver sobre o destino desses falsos mestres. O que vai acontecer? O nosso Deus é um Deus que, além de ser amoroso, além de ser bondoso, Ele também é um Deus justo. E como um Deus justo, nós vamos ver qual justiça será feita diante daqueles que ensinam heresias e falsas doutrinas. Então, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então Pedro, ele manda uma mensagem, no início da sua carta, no capítulo 2, ele fala, como já disse, acerca dos falsos mestres e das heresias que estavam sendo ensinadas. Então Pedro, ele fala não só sobre o problema que isso causa, ele dá um alerta sobre isso, mas ele também é bem explícito e ele é bem direto acerca da consequência que esses falsos mestres vão enfrentar e que os seguidores dessas heresias vão enfrentar. Pois bem, então vamos começar falando sobre os falsos mestres e as suas heresias. No início no contexto histórico daquela igreja, daquele projeto de igreja, da igreja primitiva, vale lembrar que nessa época a igreja ela não era estabelecida como é hoje, ela era uma religião em ascensão. Ela não era nem, nesse contexto da segunda carta de Pedro, a igreja o cristianismo não era nem uma religião reconhecida, ela só foi a ser reconhecida um pouco depois. Tanto é que uma das perseguições que a igreja enfrentou e que Pedro alerta a igreja sobre isso, foi justamente a perseguição do imperador Nero contra os cristãos. Então, naquele momento, a igreja não era nem, o cristianismo não era nem reconhecido, quanto mais igrejas. Então, era uma coisa muito informal, se é que se pode dizer assim. E esse ambiente de informalismo, atrelado ao histórico de Jesus Cristo, a forma como Jesus veio ao mundo, a forma como Jesus viveu ao mundo, o ceticismo dos fariseus, todo esse contexto em volta da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, era um ambiente favorável a falsos mestres e heresias. Ainda mais quando se trata de uma religião ou de um grupo de pessoas que tinham a mesma fé e que tinham o mesmo propósito, se reunia e crescia cada vez mais. Nessa época, a igreja estava em plena expansão. Por mais que ela fosse pequena, se comparado aos números de hoje, por mais que ela não fosse uma religião oficialmente reconhecida pelo Estado ou contada como uma religião, de fato, ela estava em crescente expansão. E não só no contexto religioso, mas em qualquer contexto, numa sociedade, vamos dizer assim, quando você tem algo que cresce muito rápido, isso atrai a atenção de pessoas. Isso atrai de pessoas boas e atrai a atenção de pessoas ruins. Isso na sociedade como um todo, em qualquer esfera, em qualquer grupo de pessoas, seja religioso ou não religioso, isso vai acontecer, isso é natural, isso vem do ser humano. E com isso, estava crescendo no meio daquelas pessoas o número de falsos mestres, de falsos doutores. Então Pedro ele começa dando alerta, olha só, assim como existiam falsos profetas lá no povo, e aí Pedro está falando está fazendo uma referência direta ao povo de Israel, porque no meio do povo de Israel existiam falsos profetas, existiam pessoas que profetizavam coisas que não vinham da parte de Deus, e se você está mais curioso sobre isso, é só ir no Antigo Testamento e ler sobre a história de Israel, lá no Antigo Testamento. Você vai ver que alguns profetas Deus levanta justamente para combater esses falsos profetas. E Pedro fala, assim como lá no povo tinha falsos doutores, no meio da igreja hoje tem falsos mestres. Ou seja, pessoas que se apresentam como mestres da lei, pessoas que se apresentam como doutores da lei, e aqui a gente não está falando de mestrado ou doutorado, não, a gente está falando de pessoas que se apresentam como conhecedores da lei de Deus. Trazendo para o nosso contexto, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da Bíblia, mas que ensinam falsas doutrinas, ou seja, ensinam doutrinas que não estão na Bíblia, sejam elas doutrinas inventadas ou doutrinas deturpadas. Qual é a diferença, Diego? Existem doutrinas que elas são inventadas, ou seja, a pessoa, esse falso mestre, esse falso doutor, esse falso cristão, vamos dizer assim, ele inventa doutrinas, ele fala uma coisa que a Bíblia não fala.
Então ele chega, por exemplo, e fala assim: irmãos, olha só, eu tive uma revelação, ou eu estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo falou no meu coração de que a partir de hoje nós não podemos pintar a igreja de amarelo. Deus ele é estritamente contra a igreja ser pintada de amarelo, porque amarelo remete ao sol, e o sol remete ao deus egípcio, XPTO, e aí então nós não podemos mais pintar a igreja de amarelo. Então eu estou convocando os obreiros, nós vamos agora pintar de azul, porque azul representa o céu, e o céu é o lugar para onde nós vamos. E eu quero deixar claro, e aproveitar e comunicar aos irmãos, que qualquer irmão que tenha parede pintada de amarelo na sua casa, o irmão será penalizado e será excluído do rol de membros da igreja. Então, a partir de agora, pintem as suas casas de azul. Isso é claramente uma doutrina falsa. A Bíblia não fala nada sobre pintar parede, seja de amarelo, de azul, de vermelho ou de preto. Então, isso é uma doutrina inventada. Essa pessoa, ela... E aí, nós podemos ter duas vertentes, talvez até 3. A primeira é, a pessoa leu alguma coisa e ela propositalmente alterou a doutrina. Ou seja, ela sabe que não está ali, mas ela inventou propositalmente. Ela quis inventar aquela doutrina. A segunda vertente seria da pessoa que leu alguma coisa parecida ou relacionada, e aí ela deturpou, mas talvez não de forma consciente, mas de forma meio que inconsciente. Ela entendeu uma coisa diferente, seja porque ela não tem escolaridade ou conhecimento para entender a interpretação de texto, é uma coisa muito importante quando você lê a Bíblia, seja porque ela não tem conhecimento técnico, ou seja, ela não conhece os originais, ela não conhece o contexto, enfim, ela leu alguma coisa, entendeu de forma errada e está ensinando algo que a Bíblia não fala sobre isso. Ou a terceira vertente, por que eu falei que talvez 3 vertentes? Porque eu diria que as 2 vertentes se baseiam nessa terceira vertente, que é a pessoa ser usada por Satanás para espalhar uma doutrina falsa de algo que a Bíblia não diz. Mas, Diego, Satanás pode fazer isso? Ele não só pode, como ele faz. Ele não só fez no Jardim do Éden, porque se você prestar atenção, qual foi o primeiro falso mestre? Foi Satanás. Porque lá no Jardim do Éden, ele já chegou para ela e falou: pô, então, veja bem, ele falou que você não podia, tem certeza? Vai ficar tudo bem, pode comer. Ou seja, ali já tinha um falso ensinamento. Então pode ser que essa pessoa que ensina uma doutrina que não está contida na Bíblia esteja sendo usada por Satanás. Eu diria, é uma coisa difícil e até mesmo pesada de se afirmar, mas eu diria que todo e qualquer falso mestre, toda e qualquer pessoa que ensina algo que a Bíblia não ensina, está sendo usada de certa maneira pelo inimigo. Essa é uma estratégia amplamente adotada por ele. Veja bem, durante um certo período da história, Satanás ele tentou suprimir a verdade. Ou seja, durante um período, as pessoas não tinham acesso à verdade, as pessoas não tinham acesso ao texto bíblico, as pessoas não tinham acesso a Bíblias, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Isso era restringido de certa forma. Chegou um momento da história da humanidade onde se tornou impossível restringir esse conhecimento. Hoje, por exemplo, por mais que existam pessoas que nunca leram a Bíblia, a pessoa pode não ter lido a Bíblia porque ela não foi apresentada a Bíblia. Mas de forma geral, em linhas gerais, você não tem mais como esconder esse conhecimento. Ainda mesmo em países que tem perseguição e tudo mais, nós lemos histórias e relatos de pessoas que conseguiram traficar uma folha da Bíblia, um versículo, enfim. Então hoje, a estratégia de Satanás ela tem que ser mudada. Porque se antes a estratégia era não deixar que o povo tivesse acesso à informação, agora a estratégia dele tem que ser de alterar a informação para que o povo tenha acesso a uma informação errada, adulterada. Você quer falar? Sim, uma dúvida. Naquele período de Atos dos Apóstolos, quando o cristianismo estava ascendendo como religião, mas não existia a Bíblia do Novo Testamento. Não existia. Como é que era a coisa dos dogmas, então? Cristianismo, como é que era pregado, já que não tinha Bíblia para ler? Como é que era? O que eles tinham era a lei, sim, o Pentateuco, né? Era o que eles tinham, mas ele estava escrito em os profetas, mas eles estavam escritos em hebraico, sim, em aramaico, então, o Antigo Testamento.
Então, as pessoas que estavam se convertendo naquela época, muitos deles eram judeus, mas eu diria que talvez a maioria deles não fossem judeus, fossem gentios. Ou seja, eram gregos, eram pessoas que não tinham o conhecimento da língua hebraica. Então as pessoas, elas tinham, mas não tinham acesso, porque não conseguiam ler. Então, o que era ensinado pelos apóstolos e pelos cristãos, eram ensinado coisas que eles ouviam. Entendeu? Alguns conseguiam ler, como Paulo, por exemplo. Paulo conseguia ler. Paulo escreveu várias cartas. E aí depois, quando veio Paulo escreveu várias cartas, e essas cartas eram usadas para a doutrina. Mas eles não tinham, de fato, eles não tinham acesso à Bíblia. A composição da Bíblia, da forma como nós temos hoje, veio anos e anos depois. Através dos concílios e tudo mais. Então naquela época você tinha... Tanto é que na época que foi formado a Bíblia, que o cânon bíblico foi formado, ou seja, a partir de hoje a Bíblia será formada por 66 livros e esses livros e tal, nessa época existiam outros livros, que são os considerados livros apócrifos, existiam outros livros que foram escritos por pessoas que também ou testemunharam ou viveram nas suas respectivas épocas e tudo mais. Mas, de fato, eles não tinham acesso à Bíblia. Eu diria que o único documento de acesso universal que eles tinham eram as cartas de Paulo, no fim das contas. Eu diria que até o Pentateuco era um pouco restringido. Assim. Então isso favorecia os falsos mestres, certo? Porque se você tem, por exemplo, uma pessoa que entendia o hebraico, né? Por exemplo, vamos imaginar que hoje nós só temos a Bíblia em português. E aí eu venho para a Alemanha com a Bíblia em português e eu falo português. E aí eu abro aqui uma igreja onde o povo é tudo alemão. Se eu falar que aqui está escrito A, eles vão. Se eu for convincente nas palavras, se eu usar de toda a psicologia, pedagogia e tudo mais, oratória, se eu usar dessas vantagens, e eu falo, olha só, aqui está escrito que não pode pintar a igreja de amarelo, não. Eles vão acreditar, eles vão falar assim, vamos trocar a cor da igreja. Então, essa situação favorecia. E aí nós vamos ver isso no segundo tópico, ela favorece, ela explica, mas ela não justifica. Não é porque você não tem acesso ao material que você tem que crer em tudo que você ouve. Eu, por exemplo, não domino, eu nem conheço hebraico e grego, não faço a mínima ideia do que está escrito ali. Para mim é um monte de informação que eu não consigo decifrar. Mas não é porque eu não conheço o hebraico, não conheço o grego, que se alguém chegar para mim e falar assim, olha só, aqui no hebraico está dizendo que não pode pintar a igreja de amarelo. Eu vou falar, então é verdade, porque eu não conheço, e ele que conhece está falando. Não, nós vamos ver no segundo tópico como que nós podemos identificar esse tipo de coisa sem conhecer o que está sendo, no detalhe o que está sendo ensinado. Bom, então esse é o contexto daquele povo. Aquele povo estava como uma religião em expansão, era um ambiente favorável que atraía falsos mestres e falsos ensinadores. Agora vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Versículos 8 e 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então nós vemos o mesmo problema sendo alertado por duas pessoas diferentes, para grupos diferentes. Uma é Pedro, com as suas cartas, para os romanos, ali, para aquele grupo, para aquela igreja reunida ali em Roma, e o outro é Paulo, para os Gálatas. Pessoas completamente diferentes, inclusive geograficamente, mas que enfrentavam o mesmo problema. Então nós vemos também a preocupação de Paulo de, olha só, se vocês ouvirem algum outro evangelho diferente do que eu já te apresentei, você rejeita.
E aí alguém pode falar assim, tá, mas por que eu deveria acreditar então em... Imagina que você estava vivendo nessa época. Tá, por que eu vou acreditar em Paulo e não vou acreditar no José das Cruzes? Bom, aí, de novo, nós vamos entrar no segundo tópico, quando nós falarmos sobre como identificar falsos mestres. E aí nós vamos ver por que as pessoas deveriam acreditar em Paulo, porque Paulo fala, olha, eu já te entreguei o evangelho, se você ouviu outro evangelho diferente do que eu te entreguei, você rejeita. Por que as pessoas deveriam crer em Paulo e não nesse outro mensageiro que existia? Então, para a gente sumarizar esse primeiro item, é nesse contexto que Pedro ele escreve a sua segunda epístola e ele combate os falsos mestres diretamente. Avançando nisso, Paulo ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas. Por que Pedro ele se preocupa em alertar o povo de comparar a situação que aquele povo estava vivendo com que aquelas pessoas estavam vivendo com a situação que o povo de Israel já viveu? Isso é uma coisa muito comum, certo? Na história da humanidade e na sua história pessoal, você vai ver que pessoas cometem erros que outras pessoas já cometeram. E aí, se nós trazermos isso, por exemplo, no âmbito familiar, qual é um dos objetivos de um pai ou de uma mãe? É evitar que os seus filhos cometam os erros que eles cometeram. Às vezes isso funciona, na maioria das vezes eu diria que não funciona. Nós precisamos cometer os mesmos erros para nós aprendermos da nossa maneira, da nossa pele. Infelizmente é assim que funciona. Seria maravilhoso se as pessoas, se a humanidade, se o ser humano conseguisse aprender com os erros de outras pessoas, mas infelizmente não é isso que acontece. Mas o que Paulo faz aqui é chamar a atenção de que, olha, isso que está acontecendo não é novo. Aquelas pessoas já ouviram isso, já passaram por isso. Paulo faz uma comparação. E essa comparação é importante para as pessoas entenderem que o que elas estão passando não é o problema que essas pessoas estão passando não é um problema novo, que não existe solução. Imagina que nós estamos vivendo isso de certa forma. Nós estamos vivendo a pandemia de um vírus que é um vírus novo, que não tem medicamento, que não tem vacina, que não tem tratamento, que as pessoas ainda estão conhecendo e descobrindo sobre o vírus. Agora, quando você fala, imagina que nós estamos numa festa e é anunciado que uma pessoa está contaminada com o coronavírus nessa festa. Você imagina como é que vai ser o auê, o fuzuê que vai ser. Por quê? As pessoas estão com medo de algo novo. Agora, se estiver numa festa, uma pessoa chegar e falar, eu estou contaminada com gripe, você fala assim, é gripe. O máximo que vai acontecer é eu ficar gripado, eu vou tomar um Benegripe, vou tomar um chá, e aí eu vou me curar. Por quê? Porque é uma coisa que você já conhece, já existe um tratamento, já existe uma forma de resolver esse problema. Então o que Paulo faz aqui é mostrar que, olha só, esse problema que vocês estão enfrentando já existiu no passado. E ele foi combatido dessa forma. Então toma aqui a regra, toma aqui a fórmula para combater o problema agora no presente. Por isso que esse texto é muito valioso para nós 2000 anos depois. Porque o problema que nós estamos enfrentando na igreja hoje, com falsos mestres, com falsos doutores, e aí muita gente fala assim, porque isso nunca aconteceu na igreja, porque a igreja, você pega os idosos, porque há 50 anos atrás isso não tinha na igreja. Olha só, isso sempre existiu. Hoje, talvez por causa da mídia, por causa da evolução dos meios de comunicação, isso passa a ser mais latente ou mais divulgado, mas isso sempre existiu. Prova disso é que os crentes de 2000 anos atrás já passavam por esse problema. E aí, como nós vemos que o povo de Israel passou por isso, que o povo da igreja primitiva passou por isso, e que o povo da Idade Média passou por isso, veja bem, a reforma protestante começou com base em falsas doutrinas. Lutero olhou lá e falou, vem cá, isso aqui está errado, isso aqui não está escrito na Bíblia. Então começou através de falsos ensinamentos. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Relembrar isso, conhecer isso que passou, nos faz não só saber a fórmula e saber qual foi a solução para esse problema e aplicar na nossa igreja,
Então, vamos imaginar que a nossa igreja aqui está sendo invadida ou está sendo influenciada por falsos ensinamentos. Nós podemos parar e falar, bom, no mínimo em 3 períodos da história nós vimos isso acontecer e foi combatido dessa forma. Vamos aplicar a mesma solução aqui. Mas isso também nos ajuda a ficarmos alertas para, se não estamos passando por esse problema, evitarmos passarmos por esse problema. Uma das formas de se combater a falsos ensinamentos é conhecendo o verdadeiro ensinamento. Eu falo para você que 1 mais 1 é igual a 3. É um falso ensinamento. Qual é a melhor forma de você se defender ou de você aprender que 1 mais 1 não é igual a 3? Estudando matemática. Se você estudar matemática, você vai saber que 1 mais 1 é igual a 2. Trazendo isso para o mundo bíblico, trazendo isso para a Bíblia, para a doutrina bíblica, qual é a melhor forma de você se defender, de você se proteger sobre falsos ensinamentos? Estudando a Bíblia. Certo? Então, Pedro ele traz para aquelas pessoas, ele começa trazendo para aquelas pessoas o alerta de que, olha, também houve entre o povo falsos profetas. Onde que houve falsos profetas? No meio do povo. Vamos abrir em Jeremias capítulo 6, versículo 14. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Jeremias capítulo 6, verso 14. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Agora vamos em capítulo 14, ainda em Jeremias, capítulo 14, verso 14. Jeremias, capítulo 14, verso 14. Acharam? E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são os que eles vos profetizam. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 13, versículo 16. Logo depois de Jeremias tem Lamentações, e depois Ezequiel. Ezequiel, capítulo 13, verso 16. Ezequiel 13, 16. Ezequiel capítulo 13, verso 16. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Então, nós vemos no texto bíblico, nós vemos que o povo de Israel passou por os mesmos problemas que aquele grupo de pessoas estava passando, que a igreja primitiva estava passando, seja os destinatários da carta de Pedro, quanto os destinatários da carta de Paulo, os Gálatas, e que nós passamos hoje. Pessoas que ensinavam coisas que não estavam na Bíblia, pessoas que viam coisas que não foi da parte de Deus, pessoas que profetizavam coisas que Deus não falou, pessoas que ensinavam coisas que não eram verdade. Isso sempre aconteceu e Pedro chama atenção para eles. Além dos falsos mestres, ainda no versículo 1, Pedro diz, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, além do problema dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, das falsas profecias, das falsas visões, existiam também o problema das falsas heresias. E o que são, para a gente começar isso, o que são heresias? Alguém sabe dizer o que significa a palavra heresia? Alguém tem alguma ideia? Não? Bom, heresias vem do grego aeresis, que significa literalmente fazer uma escolha. Diego, eu não entendi, eu estava achando que heresia significava mentira, que heresia significava engano. O que tem a ver fazer uma escolha com... Qual é errado? O que está errado de fazer uma escolha? Bom, no Novo Testamento,
a aplicação de heresia e por que heresia é uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser combatida, porque a palavra heresia significa fazer uma escolha. Fazer uma escolha no sentido deliberado de rejeitar a forma como um cristão deve viver para viver de uma forma totalmente contrária, ou de uma forma desvirtuada. Ou seja, Jesus falou, olha, siga esse caminho. E eu deliberadamente faço uma escolha, a hereses, de não seguir esse caminho, mas pegar um atalho. E aí eu falo, pessoal, olha só, esse caminho aqui que está escrito na Bíblia, ele é muito difícil. Veja bem, Jesus falou isso para aquelas pessoas. Jesus falou isso, mas ele era Jesus. Para ele era fácil. Para a gente, é muito mais fácil a gente pegar esse atalho aqui. Tem mais a ver com o nosso tempo. 2020. Muita coisa mudou, o mundo mudou, a sociedade mudou. Naquela época não tinha nem revolução industrial, não tinha internet. Então, Jesus falou, ele não falou mentira. Veja bem, Jesus não está mentindo. O que Jesus falou é verdade. Mas as coisas mudam. Então, a gente pode pegar esse atalho que a gente vai chegar no mesmo lugar. Veja bem, eu não vou levar vocês para um outro lugar diferente. Ou seja, deliberadamente, eu estou fazendo uma escolha de não seguir aquilo que eu devo seguir para seguir uma coisa diferente, seja ela que me favorece de alguma forma, ou seja ela para levar algumas pessoas comigo. Enfim, os motivos são vários. Mas isso é que significa heresia. Então, heresias são doutrinas, ensinamentos que deliberadamente fazem a escolha de se afastar daquilo que é a verdade. E por que Pedro fala encobertamente heresias de perdição? Isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que a heresia, ou fazer deliberadamente uma escolha de não seguir o caminho da verdade, mas pegar um atalho, no fim das contas vai chegar no mesmo lugar. Tem muita gente que acha que a heresia ela é um atalho que pode dar certo ou não. Como, por exemplo, se eu falar, vamos pegar um ônibus e vamos visitar uma igreja em Munique, e aí o caminho for pegar, sei lá, A2, que é a estrada que liga diretamente a Munique, alguém chega e fala assim, olha só, se a gente pegar esse caminho aqui, ele é melhor, e aí a gente decide pegar o caminho melhor. E talvez a gente até passe alguns perrengues nesse caminho, porque a estrada é mais curta, a velocidade é reduzida, tem algum bloqueio na estrada, porque tem obra, enfim, mas a gente vai chegar em Munique. Só que quando a gente aplica a heresia, a gente vê a heresia no meio da igreja e com uma escolha deliberada de fazer um atalho daquele caminho que Jesus nos apresentou, o problema disso é que nesse atalho ele não vai chegar no mesmo lugar. É por isso que Pedro fala, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Todo e qualquer atalho que você pegar, ou que alguém pegar do caminho da verdade que Jesus Cristo apresentou, esse atalho vai dar na perdição. Nenhum atalho vai dar no caminho do céu. Não vai chegar no céu. Nenhum atalho. Só existe um caminho. Jesus Cristo falou, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Foi isso que Jesus falou? Jesus fala, eu sou o caminho, ou seja, artigo definido. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Só existe um caminho. Por isso que as heresias são perigosas. E muita gente hoje compactua ou coabita com heresias, achando que, veja bem, o pastor fala, fulano fala, eu não entendo muito, mas assim, o Deus é um só. A gente serve o mesmo Deus. A gente vai chegar lá. Eu sei que não está tão bom assim, eu sei que tem algumas coisas que me é ensinado que às vezes não bate, sabe? Mas é o mesmo Deus. É a mesma Bíblia. Então a gente vai chegar lá. Sinto lhe informar, você não vai chegar lá. Porque heresias são atalhos do caminho da verdade. Só que esses atalhos, como Pedro diz no versículo 1, no capítulo 2 da sua segunda carta, são atalhos, são heresias
de perdição. O destino desses atalhos, o fim desses atalhos é a perdição da sua alma, da minha alma, das nossas almas. Em nome de Jesus, que isso não aconteça. Então esses são o perigo das heresias. Eu diria que as heresias, elas são piores do que os falsos ensinamentos. Porque os falsos ensinamentos, algum deles chegam a ser absurdos. Ou algum deles, ou outros deles, eles são falsos, mas quando você conhece a verdade, você rebate de prontidão. Agora, as heresias, normalmente, elas se mesclam mais com a verdade. Elas são mais difíceis de serem decifradas, elas são mais difíceis de serem rejeitadas e elas são mais fáceis de serem convividas. Isso é muito perigoso. Existem muitas igrejas hoje que são igrejas heréticas. São igrejas que ensinam heresias, coisas falsas, que se parecem com a verdade e que as pessoas relevam ou que as pessoas aceitam de certa forma, seja por N motivos, e as pessoas acham que estão no caminho certo. Veja bem, essas pessoas elas acham que realmente vão chegar no céu. É interessante porque eu estava em casa, né, via vídeo de pregação, aí tem lá os comentários. Aí eu vi um comentário bem interessante falando, como é que você pode dizer que a vertente da Assembleia de Deus é a verdadeira, sendo que na Batista se prega uma coisa, que não acredita no batismo com o Espírito Santo, tem a outra segmento evangélico que acredita em predestinação, que eu acho, esqueci agora qual ele estava falando, presbiteriana. Aí então ele falou, então qual é o certo? Porque está tudo na Bíblia, para analisar. Eu falei, ué, gente, nunca parei para pensar. Sim, se o tema é um pouco mais radical, até o Espiritismo diz que está calcado então, na Bíblia. O Espiritismo já é mais difícil de estar calcado na Bíblia, porque, mas por exemplo, eles pegam trechos e... Como Saul foi consultar uma feiticeira e tal. Eles pegam mesmo a questão da Bíblia. Sim. Como que você sabe? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte. Você citou os presbiterianos, os batistas e os assembleanos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é todos eles são grupos individuais fundados por seres humanos. Certo? Se eu não me engano, a Assembleia de Deus saiu da Batista, eu acho. Não é? Isso. E a presbiteriana já é mais antiga do que a Batista. Não é isso? Primeira coisa todos eles foram fundados por seres humanos, por homens. E todos eles foram fundados por homens que, de alguma forma, discordaram daquilo que estava sendo ensinado, daquilo que estava sendo pregado, e falaram, bom, eu discordo disso, eu acho que aquilo outro, vou fazer assim. Em linhas gerais. Algumas não foram assim, mas em linhas gerais... Denominações de acordo com os seus conceitos. As denominações foram fundadas com seus conceitos. Diante disso, nós temos que separar em dois potes, vamos dizer assim. Porque não tem só presbiteriano, batista, assembleano. Tem presbiteriano, batista, assembleano, Nova Vida, Deus é Amor, Universal, Metodista, tem a Batista Renovada, enfim, você tem várias outras. A primeira coisa é separar em dois potes. Num pote vão as denominações que possuem doutrinas ou ensinamentos que não são, vamos dizer assim, determinantes para a salvação. Um exemplo. Assembleano e presbiteriano, certo? E batista. Assim, em linhas gerais, tem muito mais coisa envolvida, mas normalmente as pessoas separam aí. Os assembleanos são pentecostais e os batistas não são pentecostais. Eles creem no Espírito Santo. Veja bem, você falar que um batista não crê no Espírito Santo, não é uma formação certa. Eles creem no Espírito Santo, mas eles não creem no revestimento de poder dado pelo Espírito Santo. Não falam em língua. Não falam em língua e tudo mais. Esse revestimento de poder, ele não é determinante para a sua salvação. Não. Senão só seriam salvos pessoas batizadas do Espírito Santo. Certo? O revestimento de poder por parte do Espírito Santo, que nós da Assembleia cremos, é que é uma ferramenta adicional, poderosa, não natural, que Deus nos dá para fazer a sua obra. Aleluia. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo para falar, sou batizado do Espírito Santo, vocês têm que obedecer. Não. Nós somos batizados do Espírito Santo
como revestimento de poder para fazer a obra. Você pode fazer a obra sem esse revestimento de poder? Claro que pode. Você pode fazer a obra bem, com excelência, sem esse revestimento de poder? Basta você olhar para as obras sociais que os batistas fazem. Certo? Eles fazem muito melhor do que os assembleanos, na maioria dos casos. Então, não crer nesse revestimento de poder não é determinante para a sua salvação. Essas denominações você coloca num pote separado. Por quê? Porque no fim das contas, assim, O plano da salvação é o mesmo, ele não foi alterado. Entendeu? Para quem crê no nome do Senhor Jesus. Você vai chegar no céu? Vai chegar no céu. Você pode chegar numa Ferrari, você pode chegar no Fusca. esse comentário que seus Você pode fazer a obra mais fácil, com alguém te ajudando, ou você pode fazer a obra sozinho. Mas você não crê no revestimento também, vai, tipo, não está na Bíblia, quando o Espírito Santo veio e repartiu línguas de fogo. Mas eles creem nisso. Só que eles creem que foi um ato isolado. Que foi só para Naquela aquela época. época. Aconteceu lá. Por isso que eu estou falando. Essa divergência não é uma divergência determinante para a sua salvação. Tá? A menos que a pessoa que não crê ainda blasfeme. Né? Sim, aí é outro problema. Mas eles não blasfemam, eles só creem, em suma, a diferença é que eles creem que aquilo foi um ato isolado que aconteceu lá. Qual seria o outro pote? O outro pote são denominações onde as suas convicções e doutrinas são determinantes para a salvação. Por exemplo, denominações que creem na predestinação. Elas creem que as pessoas, nós fomos predestinados a serem salvos. Existem pessoas que nunca vão ser salvas, e existem pessoas que foram predestinadas para serem salvas. Ou seja, não importa o que ela faça, ela será salva. E aí, se você conversar com uma pessoa que crê nisso, a pessoa vai falar, olha só, veja bem, não é que não importa o que ela faça que ela será salva, mas porque ela foi predestinada a ser salva, ela não vai fazer algo que tire a salvação dela. Vou explicar melhor. Porque eu fui predestinado a ser pai, eu não vou eu não vou deixar de casar, ou eu não vou casar e fazer uma vasectomia antes de ser pai, porque eu fui predestinado a isso. Então, uma pessoa que foi predestinada a ser salva, ela não vai fazer algo que tire a salvação dela. É como se essa pessoa estivesse blindada do pecado. Não é isso. É imune. É como se a pessoa... Não, essa pessoa ela foi predestinada a ser salva, ela nunca vai se desviar porque ela foi predestinada. Isso já afeta diretamente a salvação. Porque a Bíblia dá margem para a predestinação? Dá. Mas a Bíblia também fala que nós temos que tomar cuidado. A Bíblia também fala que aquele que vencer receberá a coroa. Você já venceu? Corre não. E a gente já nasce no pecado, né? Porque nós já nascemos no pecado. Então, assim... E Deus também fala, desculpa, que Ele criou o justo para o dia da salvação e o ímpio para o dia da condenação. E deixou para o homem escolher o que ele quer ser, justo e ser salvo, ímpio e ser condenado. Sim. Aí entra o livre-arbítrio. Então, essas denominações, elas são perigosas, por quê? Aí você pode falar assim, então todo mundo que está nessa denominação vai para o inferno? Não, você não pode afirmar isso. Mas elas são perigosas. Por que elas são perigosas? Porque se você deixar levar por algum dos ensinamentos que essas denominações ensinam, você pode estar indo num caminho contrário ao caminho que você deve seguir. Então é perigoso, por isso nós temos que manter, ficar de olho aberto. Você tem denominações, por exemplo, que elas afirmam que quanto mais dinheiro você der para a igreja, se você der 10, Deus vai te dar 20. Se você está doente, aumente a sua oferta. E não é isso que Deus fala. E aí, qual é o perigo disso? O perigo é você ficar nessa igreja, você vender tudo dentro da sua casa, você deixar de dar comida para o seu filho, para dar o dinheiro para a igreja, achando que Deus vai te curar de uma doença. Quando, na verdade, Deus tem um propósito na sua doença. E Ele não vai te curar, e você vai morrer com ela, vai morrer dela. E aí você passou a sua vida inteira, e aí, de novo, mas aí essa pessoa não vai ser salva? Bem, ela pode ser salva, só que ela passou a vida inteira acreditando numa coisa que não é verdade. E algumas pessoas podem, inclusive, se decepcionar com Deus,
porque foi apresentado um Deus que ia resolver o problema, e Deus não resolveu o problema porque não prometeu nada. Deus de vergonha, né? De barganha. De barganha. Então, aí explica a doutrina. Mas, na maioria das igrejas, ou as igrejas mais consolidadas, vamos dizer assim, como a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia, a Metodista também, elas, normalmente, em linhas gerais, elas se alinham muito bem na doutrina, com algumas poucas divergências, que não são divergências que impactam a sua salvação. Assim. Elas podem facilitar ou dificultar um pouco, e aí vai muito escolher frequentar uma batista ou uma Assembleia de Deus ou uma metodista, vai muito mais, eu diria, de você, do seu lado pessoal, do que do lado doutrinário. E eu creio que isso influencia na salvação também uma pessoa que é de uma igreja pentecostal séria, que ensina acerca dos dons de acordo com o que a palavra diz. Então a pessoa foi batizada, que o Espírito Santo falou nova língua, profetizou. Aí se aborrece com a igreja, ou com o pastor, ou com os irmãos, sai e vai para uma igreja tradicional que nega, que não aceita. No Brasil já teve esses casos, o pastor chamar a pessoa, ó, você era da igreja tal, aqui nós não cremos nisso, então você vai ter que negar. Aí a salvação dele, eu acho que fica... Sim, negar não. Ele vai estar negando com uma coisa que ele recebeu. Eu falo que Jesus cura porque ele me curou, batiza com o Espírito Santo porque ele me batizou, usa em profecia porque ele já me usou. Então, eu não posso agora chegar, não, isso tudo é mentira. Cuidado com isso. Então, esse é o perigo das heresias, e aí abrimos um parênteses para falar sobre as diferentes denominações. O importante é que, independente da denominação, no mundo ideal, só haveria uma denominação, com um ensinamento contendo a verdade que está na Bíblia. Até porque a igreja primitiva não tinha denominação. Isso é uma coisa muito moderna. Muito, de 200 anos atrás, talvez. Mas aconteceu de ter diversas denominações, mas nós somos uma igreja. Então, eu posso tomar a liberdade de falar, você tem um amigo que é batista, e ele te chamou para a igreja dele. Você pode ir na igreja dele sem problema nenhum. Você não vai perder sua salvação porque você foi numa outra igreja, uma igreja batista. Claro que não, jamais. Ela é uma igreja com o Deus é o mesmo. Enfim, vamos avançar. Além disso, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, além das heresias de perdição, Pedro fala, e negarão o Senhor que os resgatou. Por que Pedro faz uma diferença entre heresias de perdição e heresias que farão com que as pessoas negassem o Senhor que os resgatou? Aí entra um pouco do que o Eduardo falou sobre o Espiritismo. Existem algumas heresias que elas não só desvirtuam o caminho ou agem como um atalho em cima do caminho que Jesus nos ensinou, mas elas também negam a divindade ou negam a salvação por meio de Jesus Cristo. Algumas religiões ou algumas denominações, na verdade, aí já entra uma separação entre denominação e seita. Se vocês, quem estuda, ou se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, você tem algumas igrejas, elas não são mais denominações, elas são seitas. Por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, Jesus Cristo dos Últimos Dias, que são mormons, né? A ciência cristã. Ciência cristã, elas não são mais na teologia, e aí a gente não está falando de teologia da Assembleia de Deus, a gente está falando da teologia como um todo. Se você for estudar teologia numa faculdade, essas igrejas não são conhecidas, ou não são denominadas denominações, elas são conhecidas como seitas. E aí qual é o perigo disso? Da heresia nas seitas? É porque algumas delas, elas tiram de Jesus a figura de um Salvador. Elas tiram de Jesus a figura de o apontador do caminho da salvação. Algumas delas ensinam, por exemplo, que Jesus foi apenas um profeta, que Jesus foi apenas uma pessoa boa,
que Jesus foi apenas um espírito de luz, como o espiritismo. Elas ensinam que, não, Jesus foi uma pessoa muito boa, foi um espírito de luz, mas eles eram um homem como qualquer um. Ele foi apenas uma pessoa que alcançou um grau de evolução máximo e é o nosso exemplo, nós temos que seguir igual a ele e por isso nós reencarnamos, sei lá. Para falar, sabe? Por que a Adventista seria uma seita? Porque, bom, primeiro de tudo que eles baseiam a maioria dos seus ensinamentos em cima de uma pessoa e não na Bíblia. Eles utilizam muito os Ellen White. Então, eu ia comentar uma coisa. Essas que você mencionou, Testemunho de Jeová, os Mormons e Adventistas, se você for estudar como as igrejas foram fundadas, elas se baseiam em uma pessoa que teve uma revelação especial para ela. Então a pessoa diz que Deus fez uma revelação para ela e com base nisso ela fundou uma denominação diferente daquilo. Então isso é um grande perigo, porque você está se baseando no... Porque Deus revelou, toda a revelação já está aqui, não tem nenhuma revelação a mais além do que está aqui. A Bíblia não é de particular revelação. Isso. E aí você pode ver diferente dessas aí, que Jesus... Olha só, Jesus esteve presente e falou com os discípulos. Olha a diferença. Paulo já escreveu. Mas tem outros ensinamentos também. Assim, a gente poderia abrir aqui quais são as doutrinas ensinadas pelos mormons, pelos testemunhos de Jeová, pelos adventistas, e combater cada uma delas. Só que a gente precisaria pelo menos de uma aula para cada seita dessa. Isso. Mas tem muito mais coisa, não é só, é só porque foi baseado na Ellen White? Tá bom, o Evangelho a gente lê a carta de Paulo. E aí? É muito mais do que isso, mas esse é um dos fatores. E isso é um dos fatores que a Fabiana falou, que a gente vai falar no próximo tópico. Por exemplo, algumas delas, eu não vou citar nome, mas falando algumas doutrinas absurdas deles, vocês vão saber quem são. Paulo, escrevendo a Timóteo, parece, ele fala que muitos já se têm levantados que são inimigos da cruz de Cristo. Uma dessas seitas que foram citadas não crê que Jesus morreu crucificado, crê que foi numa estaca, porque eles pegam aquele versículo que Paulo fala que Cristo foi pendurado no madeiro. Interpretam errado, porque a cruz é de madeira. Se fosse de pedra, talvez Paulo dissesse, na rocha. A outra aceita a bigamia, porque afirmam, em base àquele versículo que diz que Jesus amava Marta e Maria. Então, queria dizer que era um amor eros entre Jesus e as duas. Então, são essas aberrações, são essas más interpretações que eles usam, né? Então, por isso que são consideradas como seita. Não crê no perdão pelo sangue de Jesus, não crê que Jesus é Deus. São essas coisas que fazem a diferença entre a igreja séria, que segue o Evangelho, e essas fundadores heréticos. Então essa é a diferença entre denominação e seita. Bom, vamos agora para a segunda parte da lição, que é... Tá, Diego, eu entendi o que é uma heresia, eu entendi qual é a diferença de seita e denominação, eu entendi que, por exemplo, a Batista não é uma igreja ruim, na verdade é uma igreja muito boa, por sinal, que não tem problema eu ir para uma igreja batista, mas não é bom eu ir para uma Testemunho de Jeová, por exemplo. Mas como que eu identifico isso? Veja bem, eu não fiz teologia, eu não conheço a Bíblia, eu acabei de me converter. Se bem que não conhecer a Bíblia não é desculpa, tá, pessoal? Isso pode ser desculpa no primeiro mês de convertido, no segundo mês de convertido. Mas eu diria que se você tem mais de um ano de conversão e você alega que você não faz algo, que você não conhece algo, que você não conhece a Bíblia, o problema está em você. Desculpe a sinceridade, mas o problema está em você. Cabe a você procurar conhecer a Bíblia. Como que eu identifico esse tipo de coisa? Bom, primeira coisa, primeiro tópico, e aí por isso que eu falei para a Sara que a gente ia falar sobre isso com base no que a Fabiana falou. Os falsos mestres normalmente eles fazem seguidores. A Fabiana deu o exemplo de que, talvez não a totalidade, mas a grande maioria dessas seitas, elas começaram com base em uma pessoa que alega ter tido uma revelação particular da parte de Deus, e com base nessa revelação ele começou esse trabalho, ele começou essa igreja. Tomem cuidado. Tomem cuidado com isso. Isso é um grande indicativo de que pode haver
uma heresia, que pode ser um falso mestre. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara quando ela fala que ela não é de particular interpretação. Deus ele não vai dar uma interpretação, para mim, específica. A interpretação que, mas você já falou, o pastor já falou, e eu aprendi de que o Espírito Santo nos ajuda a interpretar o texto bíblico. Sim, ele te ajuda a interpretar. Mas ele me ajuda a interpretar da mesma forma que ele ajuda o pastor a interpretar. Da mesma forma que ele ajuda você a interpretar. É uma questão de revelação. Que, às vezes eu leio e não percebo determinadas coisas que estão naquele versículo. O nosso irmão Robert lê e Deus revela para ele, entendeu? Primeiro, isso nós podemos crer. Primeiro que Deus ele não é Deus de confusão. Isso. Sim. Perfeito. Deus não vai revelar uma coisa para mim e outra coisa para outra pessoa. Mas aí, Diego, você chega num ponto, por exemplo, isso que você falou, o Espírito Santo promove uma revelação no pastor e em função dessa revelação, independente do ramo de igreja que ele seja, ele vai tentar transmitir a palavra, a Bíblia, para as ovelhas, de acordo com a revelação que ele teve. No caso, por exemplo, vamos pegar a Ellen White, ela teve uma revelação tão forte que ela achou fundamental passar. Então, o fato de ser uma igreja ou outra ou não, em função da revelação, eu digo, não sei se... A primeira coisa que eu tiraria do contexto seria a palavra revelação. Isso. Porque revelação significa revelar algo que está escondido. Isso. O que o Espírito Santo faz conosco não é nos dar uma revelação. A gente fala, porque Deus me revelou. Revelação no sentido de que, olha só, eu li aqui, vamos supor, Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando enraigados e fundados em amor. Eu leio isso aqui e falo assim, bom, Cristo habita pela fé no meu coração. Mas como que Cristo habita no meu coração? Que a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e que Deus está em todo lugar. Como é que isso funciona? E aí eu oro, e aí o Espírito Santo me revela e fala assim, me revela de novo, mas o Espírito Santo me traz o entendimento de que, olha só, ele habita pela fé no seu coração, porque você tem fé de que ele habita em você. Então, Deus não está fisicamente no meu coração, mas ele habita no meu coração por meio da fé que me une, e aqui é a fé que me une a Deus. Isso não é uma revelação, isso é como se fosse uma explicação. É como se o Espírito Santo estivesse do meu lado falando, olha só, isso aqui é isso aqui é aquilo e tudo mais. E aí existem pessoas que não é que elas receberam uma explicação individual, mas existem pessoas que, por elas dedicarem um tempo maior ao relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, elas recebem mais explicações do que eu. Isso não é que Deus explicou, ou o Espírito Santo explicou para A ou B e não explicou para C. Explicou para A ou B porque A ou B procurou mais. Não é que ele favorece um ou outro. Quando nós vemos essas pessoas que fundam igrejas, essas pessoas, o que elas afirmam, não é que elas receberam uma explicação, foi uma revelação. Olha só, Deus me revelou isso. Revelou algo que revelou somente para essa pessoa e não para outras pessoas. Então vira uma revelação particular, uma revelação pessoal. Mas é o que acontece com o profeta. Mas com respeito ao que o Eduardo é diferente, falou, revelação e profecia é diferente. Com respeito ao que o irmão Eduardo falou, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque Deus revelou para Ellen, revelou para o John Smith assim. Agora, vamos ver, esta revelação está de acordo com as normas de interpretação da palavra de Deus? A pessoa pode muito bem ler. Por exemplo, tem uma igreja na nossa cidade chamada Obra da Restauração. Todo culto, os irmãos entram, o pastor está com uma bacia, os irmãos tiram os sapatos, o pastor lava o pé dos irmãos. Virou doutrina. Por quê? Porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas ele não disse, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Não. Ele deu foi um exemplo de humildade. Porque se eu pegar uma coisa que está escrita e aplicar como doutrina, eu vou mandar todo mundo se enforcar. Porque está escrito na Bíblia que Judas se enforcou. Então a pessoa tem que ter um certo senso dentro do contexto. Porque tem coisas que são doutrinas, tem coisas que são fatos históricos. As pessoas estão pegando fatos históricos
para criarem doutrina, como, vamos fazer aqui a corrente dos 70 apóstolos, porque Jesus enviou os 70. Mas quando foi que ele disse que a igreja tem que fazer isso? Ele fez isso uma ou duas vezes, basta. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Deixa eu falar, João. Esse lance também das pessoas que fundam a igreja em cima de revelação, igual está sendo falado, já começa aí o erro, porque o que Jesus disse para Pedro? Quem diz que eu sou? Tu és o Cristo. Sobre essa pedra edificaria a igreja. A igreja é edificada em cima de Cristo, a base de Cristo. Cristo é a base. Agora, a partir do momento que a pessoa tem uma revelação e ela abre uma igreja, já começa a ir errado. Entendeu? Porque é o que está sendo falado. Não está sendo em cima de Cristo, está sendo em cima de Exatamente. É o que você falou. A revelação, ela foi pessoal para aquela pessoa. Aí aquela pessoa quer fundar uma igreja em cima do que Deus revelou para ela. E Cristo está de fora. Entendeu? E qual é a diferença, só para contar o que você falou dos profetas, existe uma diferença entre revelação e profecia. Revelação dessas pessoas que receberam uma revelação particular e fundaram igrejas, de profecia. A profecia é uma revelação no sentido literário da palavra, sim, porque quando Deus dá uma profecia, Deus está revelando alguma coisa para aquela pessoa. Mas a profecia não envolve doutrina. A revelação dessas pessoas envolve doutrina. Deus não vai dar uma revelação para um profeta doutrinária. A profecia, ela é sempre ligada ou à exortação, ou à alerta, ou à edificação de algo que vai acontecer, de algo que já aconteceu. Então a profecia, a gente pode colocar ela como uma coisa individual. Ela pode ser para uma pessoa, para um indivíduo, ou individual no sentido de que é para um povo. Jeremias profetizava para o povo de Israel. Isaías profetizava, os profetas do Antigo Testamento profetizavam para o povo de Israel. Mas era individual, para aquele povo. Não era profecia de doutrina. Não existe na Bíblia nenhuma profecia doutrinária. E Paulo porque uma doutrina não pode ser profetizada. E Paulo diz que a profecia edifica a igreja. Deus toma um vaso aqui para falar comigo. Mas não é exclusivamente para mim, porque a igreja vai ser edificada através disso. Então, essa é a diferença entre profecia e revelação. Eu aprendi também lá atrás. Só que se trata como revelação. Eu fui na igreja e Deus deu uma revelação e tal. Mas revelação no sentido de profecia, não no sentido de revelação particular. Então, em cima disso aí, uma vez o meu professor da escola dominical, ele botou de uma forma clara, assim, para a gente entender, que existe a revelação e existe a visão. Revelação, quando a gente fala assim, vou revelar uma foto, é algo que você já fez e vai ser revelado. A Bíblia, ela já foi escrita, já foi falada e o Espírito Santo te revela a interpretação dela ali. Agora, a profecia, ela se encaixa mais numa visão, que é algo que pode acontecer especificamente com você, que Deus quer fazer, com que Deus vai falar. Mas a revelação ali do Espírito Santo, portanto, a gente, na última lição, a gente falou sobre isso do Espírito Santo, que Deus falou, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos ensinará e vos fará lembrar a revelação. Ele vai te revelar o que está escrito ali. Então, aí o meu professor na época, ele botou assim de uma forma para que a gente entenda. Entendeu? A visão... Mas não com a revelação de uma doutrina. Exatamente. Mas é assim, para que a gente entenda a visão... Uma doutrina nova, vamos dizer assim. E uma revelação daquilo que está na Bíblia. Nunca vai ser uma revelação nova. Não. Ela sempre vai revelar algo que já aconteceu. Entendeu? Porque está na Bíblia, ali, o Espírito hoje nos faz entender o que está ali. Nos revela os segredos, os mistérios da Bíblia, que como o pastor disse, o pastor lê e enxerga o que eu não enxerguei, porque o Espírito revelou para ele ali na palavra. E a visão é algo que Deus pode chegar aqui e falar para você assim, olha, você precisa se cuidar porque eu não tô gostando, não sei o quê, enfim, algo que está lá na frente, a visão, ele está tendo a visão e a revelação da palavra. Então, mas ao longo da história, você vê que vamos pegar a religião católica, por exemplo, que se diz como se foi a primeira, que foi a Pedra de Pedro, esse tipo de coisa. Ela foi indo. Ao longo da história, por que houve esse movimento evangélico contrário à Igreja Católica? Porque a Igreja começou a se comportar de uma maneira inadequada, vamos colocar nesses termos.
E da mesma forma, essas denominações diversas evangélicas que aconteceram, foi porque na visão de algumas pessoas, as igrejas não estavam seguindo exatamente através de alguma visão que ela teve, no caso, sabe? Então, algumas E delas... aí deixa eu só concluir. Tá. E aí, dentro dessa, de que você estava colocando, que separar em potes, em 2 potes, eu concordo plenamente, porque tem gente que pega, que de repente nem teve visão coisa nenhuma e começa a usar disso para se locupletar, para se... E tem outras que, pelo contrário, são bem intencionadas, continuam seguindo a doutrina. Particularmente, por exemplo, no caso da Ellen White, eu não li o que ela escreveu. Eu conheço alguns trechos do que ela fala e tal. Eu acho que ela teve uma visão que não vai contra o Apocalipse, por exemplo. Vai contra. Vai contra. Por isso que eu estou falando. Tipo, qual é o problema dos adventistas? Não é só porque foi fundado em cima das visões ou da revelação de Ellen White. Existem as doutrinas, se você pegar as doutrinas que os adventistas creem, eles se contradizem com o que a Bíblia ensina. Não é só o problema não é só a Ellen White, são as doutrinas que eles ensinam, assim como os testemunhos. Não é só um ponto de discordância, entendeu? Não é só porque ela recebeu, como você falou, porque as denominações, em algum ponto, essas pessoas que fundaram essas denominações, elas receberam uma revelação diferente daquilo que estava sendo ensinado e por isso criaram um braço. Não é só isso, entendeu? E algumas delas não foram revelações que receberam. Veja bem, Martinho Lutero não recebeu uma revelação de Deus de que a Igreja Católica estava errada. Ele apenas examinou o texto bíblico e consultou com o que era ensinado. Tá? Então, algumas igrejas, eu diria que as mais tradicionais, elas não foram fundadas em cima de revelações pessoais. Elas foram fundadas em cima de examinação do texto. Revelação sim, mas no que o Ivanor falou, no sentido do Espírito Santo revelar algo que já tinha sido escrito, e não revelações novas. O que nós vemos nas seitas são revelações novas e particulares. Tá? E com respeito ao que o Eduardo falou, que ensinam por aí, e muitos até evangélicos erradamente creem que a Igreja Católica foi a primeira, foi fundada no ano 33, quer dizer, com a morte de Cristo, é mentira. Nós podemos interpretar que a Igreja Católica seja uma igreja que estava em Roma, que Paulo fundou e que se desviou, porque ela, com o catolicismo romano, surgiu no ano 553, durante o Império de Constantino, porque naquela época os imperadores mandavam até na igreja, então ele obrigou a todo mundo a ser católico romano, né? E a igreja de Roma, Paulo escreveu a sua carta aos romanos entre 45 a 55 depois de Cristo. Quer dizer, então, como é que pode ter sido no ano 33? Não existe isso, né? Eu digo no sentido que a Igreja Católica se autodenomina como se ela tivesse começado... Mas não não. Foi no ano 553, no Império de Constantino, que obrigou todo mundo, macumbeiro, quem quer que fosse, ser católico, entendeu? Então, a primeira característica para se identificar em um falso mestre ele faz seguidores. Ele tem interpretações particulares que ele afirma ter recebido, que ele afirma ser o único detentor daquela ideia ou daquela doutrina, e baseado nisso ele espalha os seus ensinamentos. Então, se você vê uma igreja, um grupo de pessoas baseado em uma pessoa, aquela pessoa é o ponto focal, já desconfie. Mesmo sendo oriundo de denominações que você já conhece. Por exemplo, tem ali a Assembleia de Deus, se eu não me engano, no Rio tem Puleiro dos Anjos, né? Em Goiás. Tem. Em Goiás. Assembleia de Deus, Puleiro dos Anjos. Assembleia de Deus. Tá, mas Puleiro dos Anjos? Qual foi a história? Se você visitou uma igreja dessa... Da onde saiu esse nome? Se você sair de uma igreja dessa, a minha orientação chama o pastor, o líder da igreja e fala assim, qual é a sua história? De onde você veio?
Ah, não, eu vim de uma igreja da matriz, mas lá o pastor estava com umas ideias erradas, que iam contra a Bíblia, e por conta disso o Espírito Santo falou no meu coração que eu deveria sair e começar um trabalho destinado aos pobres e tal. Legal. Aí no domingo que vem, você vai lá na sede, onde o cara saiu. Chama o pastor e fala assim, pastor, qual é a história do fulano de tal? O senhor conhece o fulano de tal? Conheço, meu irmão. Qual é a história dele? E aí você vai ouvir o outro lado da história. E depois disso, você compara os dois e, claro, você ora e você vê se de fato você deveria ir para a Assembleia de Deus com o Líder dos Anjos ou não. No Rio tem cuspe de Jesus e Tem vários. Isso aí a imaginação vai longe. Então a primeira característica é fazem seguidores. Como o Ivan falou, eles tiram o foco de que a pedra fundamental é Cristo para a pedra fundamental serem eles, os fundadores da igreja. Igreja com dono, no popular. Fique alerta com igreja com dono. Igreja com dono, geralmente, não estou generalizando, estou falando que geralmente pode significar um problema. Já acende uma alerta. Eu já falei diversas vezes aqui, ninguém aqui fala lá fora, eu sou crente da igreja do pastor Joab, a igreja não é minha não. A segunda característica que nós devemos estar ligados são igrejas ou mestres, doutores, pessoas que defendem o antinomismo. O que é antinomismo? É uma palavra complicada para explicar algo simples. É uma palavra complicada para falar pessoas que seguem a vida como elas querem. Antinomismo são pessoas que ensinam ou defendem a desnecessidade dos crentes de viverem e praticarem princípios éticos. Veja bem, a Bíblia ela não é um livro ela é um livro de regras e normas, inclusive de conduta. Existe uma conduta que um cristão tem que seguir. Aleluia. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Amém. Você aceita. Olha só, agora você tem aqui um conjunto de doutrinas, de regras, de costumes que você deve seguir. Um manual de instruções. Ah, mas veja bem, Jesus nunca falou de costume. Jesus nunca falou de calça jeans e de saia. Mas ele falou de costume. Ele falou de testemunho. Ele falou de padrões éticos e morais. É claro que você usar eu não uso calça comprida, a mulher não usa calça jeans, mas ela usa um vestido curto. Não adianta em nada, ela usa uma calça jeans. Ela não usa vestido curto, mas ela usa uma calça jeans justa. Era melhor usar um vestido comprido. Que nem tem algumas igrejas que as mulheres não podem ser... As mulheres usam vestidos, não usam roupas, mas não usam roupa comum, usam vestidos longos, uma beca, tipo uma beca, para cobrirem e não deixar que elas, a vaidade e tudo mais. Tá, mas usa uma bolsa que custa 10 mil reais. Então não tem muita relação. Então, existem sim padrões éticos estabelecidos por Deus, por Jesus e que estão na Bíblia. Essas pessoas que defendem o antinomismo, ou seja, que defendem que o cristão convertido não precisa seguir esses padrões éticos, abstenham-se. Tomem cuidado. Existem muitas igrejas que o pastor fala, entre como está e fique como queira. Não é assim. Você entra como você está, mas você tem que ficar do jeito que Jesus quer. Aleluia. Existem padrões éticos sim. A igreja não é bagunça. Mas Deus está em todos os lugares. Então, eu posso vir aqui, não tem problema nenhum. Eu vim direto da praia para a igreja e entrar na igreja com o pé sujo de chinelo, com o pé sujo de areia. Tem problema sim. O problema está no chinelo? Não. Olha só, eu sou uma pessoa pobre, eu não venho com tênis, eu só tenho um chinelo. Venha para a igreja de chinelo. Um chinelo limpo. Um chinelo limpo. Ou um chinelo sujo. Agora, você vem de chinelo por quê? Porque você saiu da praia e veio direto para a igreja, porque você queria ficar mais tempo na praia, não queria perder tempo indo em casa, tomando banho, trocando de roupa, ou você vem de chinelo para a igreja porque é o que você tem. Entendem a diferença? Então Jesus, ele está em todos os lugares, Deus ele está em todos os lugares, Deus não faz acepção de pessoas,
Jesus não está preocupado com a sua vestimenta. Não está. Jesus não está preocupado com a sua vestimenta. Ele não está preocupado se você está vestindo uma calça que custa 5 euros ou uma calça que custa 500 euros. Mas ele está preocupado com o seu padrão ético, com o seu padrão moral. A roupa que você está vestindo, independente do que custa, independente de quanto vale, independente se está suja ou limpa, o que ela diz sobre você? Testemunho, né? Qual o testemunho que ela apresenta? Certo? Não só a roupa, mas a palavra, o seu comportamento lá fora, o seu comportamento em casa, aquilo que você fazia antes de se converter, você continua fazendo? Tem igreja que ensina que você se converteu, você não precisa parar de fazer o que você fazia. Porque aquilo faz parte da sua característica, faz parte do seu caráter, faz parte da sua personalidade. Você é assim, pronto e acabou. E ainda usa a Bíblia. Paulo fala, cada um permaneça na liberdade com que Cristo vos libertou. Então é uma interpretação errada. Então se o cara era bandido, ele vai continuar sendo bandido? Claro que não. Não. A mudança proveniente do sacrifício de Jesus do Calvário é justamente a transformação das nossas vidas. Aleluia. Então aquilo que você fazia antes, normalmente você não deveria fazer mais. Se alguém está em Se Cristo, for algo errado, nova claro. criatura é. As coisas velhas já Mas passaram. existem igrejas que defendem que não. Veja bem, é isso aí. Sabe como é que é, pessoal? É que é jovem. Jovem é assim, a gente não pode colocar limite nos jovens. E os jovens são assim, veja bem. Os tempos são Timóteo Os era tempos são jovem. outros. Não, os jovens não são assim. Porque os jovens, se eles ficarem assim, eles vão ser idosos assim. E aí vai chegar um momento que a igreja vai ser assim. E a igreja não tem que ser assim. Então existem sim padrões de costumes, padrões morais, padrões éticos que devem ser seguidos sim. Seja criança, jovem, adulto ou idoso. Ok? A último tópico para a gente terminar, depois, só para a gente terminar a lição, porque se ficar para a próxima aula vai ficar muito curta. Terceira característica. Antes disso, antes de a gente ir para o próximo, vamos ler um versículo que combate esse antinomismo. Aleluia. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Só para vocês não acharem que foi coisa da cabeça do dia. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Ou seja, que você faz, o pecado que você cometia antes, você não pode cometer mais. Diego, antes de me converter eu fumava, eu vivia bêbado, eu me drogava, e agora eu me converti. E veja bem, não tem problema eu puxar uma maconha de vez em quando, é natural. Não, claro que não é natural. Claro que não é normal. Mas olha só, Diego, por que eu não posso fumar? Tem pastor pecando, tem pastor adulterando. É melhor eu fumar, que eu estrago o meu corpo, do que eu adulterar, que eu estrago o corpo da igreja. Não, você não pode estragar nem o corpo da igreja, nem o seu corpo. Porque se você chegar para uma pessoa e falar assim, prazer, o meu nome é Diego, eu sou o diácono da Assembleia de Deus. Só um minutinho que eu vou acender um cigarro, essa pessoa vai achar estranho. Essa pessoa fala, peraí, o cara é diácono da igreja, o cara está fumando? Tem alguma coisa errada aí. Ou seja, é um testemunho. Eu estava assistindo umas mensagens lá, aleatórias, né? E aí teve um jovem que ele estava falando exatamente dessa forma que está sendo falado agora. E aí eu fiquei pensando o seguinte: as pessoas não querem errar no muito, sabe? Mas esquece que no pouco erram. E aí o problema é o seguinte: o problema é que elas querem justificar o pouco que erram para errar muito. Tá entendendo? Por exemplo, esse jovem falou, não, porque uma vez eu fui pregar na igreja, as pessoas ao invés de estar lá para adorar, ficaram julgando a minha mensagem que eu estava falando, então eu resolvi ser itinerante, tô lá, tô aqui, aí fiz uma tatuagem e as pessoas começaram a me condenar por causa da minha tatuagem. Poxa, eu já tenho um problema de gula, o que é uma tatuagem? Então as pessoas querem justificar
ao invés delas manterem uma postura e tentar corrigir os erros que é difícil, elas querem justificar que os erros que vão cometer é porque elas já cometem esses erros, então eu vou continuar cometendo esses aqui. Existem erros muito piores, igual o Diego disse. Então eu fico vendo essas pessoas, e a grande maioria dessas pessoas vivem assim dentro das igrejas. Elas, eu faço, porque, cara, tem coisa tão pior dentro da igreja. Tá, isso não é motivo para tu errar. Então se mantenha na postura e tenta corrigir o que está errado. E ora para aquele que está fazendo exatamente. Tem gente que funda igreja em cima dessas coisas. Na nossa cidade lá, tem uma igreja chamada Igreja para quem não gosta de igreja. Então é uma outra igreja. Então esse é o segundo item. Pessoas ou igrejas, como identificar falsos mestres, heresias. Pessoas ou igrejas que defendem o antinomismo, ou seja, defendem que um cristão ele não precisa seguir padrões éticos, morais, de costumes. E por fim, a terceira dica que a lição traz e aí já fica mais óbvio, talvez não tanto, se não crescia tanto, pessoas ou mestres, falsos mestres, que buscam lucros e proveitos próprios. Verdade. Pessoas, isso infelizmente tem crescido assustadoramente. Acho que toda segunda-feira surge uma nova igreja assim. Pessoas que fundam igrejas, fundam religiões e buscam pessoas apenas para proveito próprio, para os seus bens pessoais, para fins pessoais. Pedro fala que são pastores que apacentam a si mesmos. A pessoa não está preocupada com a igreja. Ela abre uma igreja porque a igreja é livre de imposto, a igreja tem menos controle, ele não quer trabalhar, ele prefere receber dízimo e oferta e viver desse dízimo e oferta. Ele não está preocupado com a sua salvação, ele não está preocupado com a sua vida. Pessoas que têm na igreja que eles fundaram estritamente lucro, dinheiro, lucro. Ou às vezes não dinheiro, mas propósito pessoal. Às vezes a pessoa não está interessada com dinheiro, ele tem dinheiro, mas ele quer ser reconhecido como pastor da igreja. Como assim? Eu estou há 20 anos na igreja do pastor Joab e ele não me deu uma congregação ainda? Ele não me colocou para no púlpito? Não, isso está errado. Veja bem, eu ganho mais do que ele. Eu sou o maior dízimo da igreja. Então eu vou abrir uma igreja. E eu vou abrir minha igreja, agora eu sou o pastor da minha igreja. Veja bem, eu não estou atrás de dinheiro, mas eu quero ser reconhecido como pastor. Ou seja, pastores que apacentam a si mesmos. Pessoas que ensinam falsas doutrinas e levam pessoas atrás dela apenas pelo benefício próprio. Tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. E aí pode parecer assim, mas essa terceira dica aí eu já sabia, isso eu já faço. Isso aí é muito comum, isso é muito fácil de identificar. Se fosse fácil de identificar, a gente não tinha pelo menos 5 igrejas bastante conhecidas, não vamos citar nomes, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, que cabe na palma da mão e que tem milhares de pessoas. Que o culto tem 4 mil pessoas, que o culto tem 5 mil pessoas, que o culto tem 10 mil pessoas, que o dono da igreja tem helicóptero, avião, já particular que custa iate, milhões de reais. Então assim, se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa fácil de ser identificada, você não tinha tantos seguidores. Ok? Para nós terminarmos, e qual será o fim, Diego? Você falou aí dessas pessoas, eu fiquei horrorizado com o que você falou, eu acho isso um absurdo, eu fico imaginando como que Deus pode deixar isso tudo acontecer enquanto ele vê o povo dele sofrer. Sim, é triste, é lamentável, não sei se é bom ou ruim, mas não vai melhorar, só vai piorar, porque tem que piorar para Jesus voltar. Então assim, não adianta, porque vai piorar, isso só vai piorar. E qual será o destino deles? Bom, no versículo 9 da segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo para serem castigados. Pedro ele dá exemplos de pessoas que foram pessoas justas, que foram salvos da justiça de Deus, para mostrar qual será o destino desses falsos mestres, desses falsos ensinadores, dessas pessoas que ensinam heresias e que fundam a igreja totalmente contra o que está contido na palavra de Deus. Esse é o destino dessas pessoas. Elas terão o seu destino.
Deus ele é justo. Deus ele sempre faz a justiça. Pode não ser na época ou no tempo que você espera, mas é no tempo que deve ser feito. Deus ele faz a justiça. Não é que Deus faz a justiça. Tem gente que fala assim, porque Deus faz a justiça no tempo dele. Não, Deus faz a justiça no tempo certo. Acontece que o tempo dele é sempre o tempo certo. Certo? Então, tome cuidado com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com heresias. Diego, mas eu não conheço a Bíblia. Isso não é desculpa. Como eu falei, se você aceitou Jesus hoje como seu Salvador, você começou a caminhar cristã hoje. Não conhecer a Bíblia é uma desculpa. Agora, se você já segue a Cristo há 6 meses, há 1 ano, não conhecer a Bíblia não é uma desculpa. Mas eu não tenho o 3º grau completo. Porque eu não estudei. A não ser que você seja analfabeto, veja bem, eu não sei ler. Não sei ler. Não sei escrever. Como que eu vou estudar? Ainda assim, você tem a história do eunuco com Filipe, que Filipe fala assim, ele fala, como que eu vou ler sem ninguém me explicar? Você pode pedir ajuda. Se não sabe ler, você pode pedir ajuda. Você pode perturbar. Pode ouvir, né? Não sabe ler, pode ouvir. Eu não sei ler, eu preciso ouvir a Bíblia. Então você perturba o pastor. Você tem alguém aqui, ou está nos assistindo, que não sabe ler, e por causa disso não conhece a Bíblia, perturba o nosso pastor, que eu tenho certeza que ele vai perturbar eu e o diácono Ivanor para ensinarmos e pelo menos falar, porque como o diácono Ivanor falou, você não sabe ler, não sabe escrever, mas você sabe ouvir. Então não conhecer a Bíblia não é desculpa para seguir falsos profetas, para seguir falsos ensinadores, para seguir falsas doutrinas e heresias. Um detalhe, não existe falsa heresia, porque heresia já é falsa. Okay? Corrigindo, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa despertar. Eu não vou dizer que Deus possa nos livrar dessas coisas. Eu vou dizer que Deus possa nos despertar para estudarmos a sua palavra, para aí sim nós possamos ser livres ou nos afastar desses falsos mestres, dessas falsas doutrinas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.